Olá, meus amigos, minhas amigas, esse é o Prova Final, iniciando mais uma vez. Programa esse realizado na TV Justiça, em parceria com a rede LFG de ensino. O meu nome é Alessandro Spielborgs, minha matéria é Direito Tributário, e eu estou hoje aqui com você para falar um pouquinho mais sobre os tributos de competência da União. Você sabe, para eu comentar sobre os tributos de competência da União, devemos aqui lembrar como o nosso programa é dividido exatamente em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos justamente o tema do dia. No tema do dia de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os tributos, os vários tributos, as várias espécies tributárias que a Constituição Federal outorgou à União, sejam eles impostos, taxas ou até mesmo contribuições. No segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor, onde eu estou aqui hoje justamente para responder a sua dúvida, justamente o seu comentário, a sua pergunta referente aos tributos de competência da União. E no terceiro e último bloco, o X da questão. X da questão é esse, onde eu vou avaliar 2 questões, 2 testes, versando sobre os vários tributos, justamente aqueles que podem ser cobrados pela União. Não pelos estados, Distrito Federal ou municípios, mas só tributos de competência federal. Portanto, muito prazer em revê-lo, muito prazer em revê-la. Nosso programa só está iniciando, daqui a pouco eu volto. Tributos de competência da União. Esse é o nosso tema do dia, onde eu vou falar justamente sobre as várias espécies tributárias que a Constituição Federal outorgou à União, o ente político que mais arrecada recursos financeiros na seara tributária. É interessante lembrar, então, quando se fala em competência tributária federal, primeiro, e antes de mais nada, sobre qual é o conceito de competência, o que significa competência, quem realmente estabelece a competência tributária e quem pode exercer esse poder de tributar. Vamos lá. Inicialmente, portanto, devemos lembrar o seguinte, que competência tributária é um tema constitucional. É isso mesmo. Portanto, pega aí a sua caneta, pega o seu lápis, enfim, pega o seu caderno e comece a fazer essa anotação para você entender tudo direitinho sobre competência tributária, especialmente no dia de hoje, sobre os tributos de competência da União. Competência tributária, antes de mais nada, é um poder fixado pela Constituição Federal, mas que não significa dizer que cabe à Carta Magna instituir impostos, taxas ou contribuições. Não é isso. Pense o seguinte, a competência tributária nada mais representa do que aquele poder estabelecido pela Constituição Federal que, por sua vez, outorga feixes ou faixas dessa competência a cada um dos entes federados. Portanto, não se esqueça do seguinte, quem institui os tributos, um imposto, uma taxa ou mesmo uma contribuição, são os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal ou municípios. São os entes federados que instituem os tributos. Entretanto, eles só podem instituir os tributos aqueles que foram outorgados pela Constituição Federal. É a Constituição que estabelece o poder de tributar. E ela, por sua vez, faz o que com esse poder? Ela divide esse poder em fatias. Ela divide esse poder em faixas e entrega essas fatias, entrega essas faixas para cada um dos entes políticos. Portanto, não pode esquecer de jeito nenhum, quem no final das contas vai instituir cada um dos impostos, taxas ou contribuições que existem nesse país, não é a Constituição Federal, mas sim cada um dos entes federados. Está claro? Bom, sabendo disso, então, competência tributária, eu estou aqui no dia de hoje para falar um pouquinho mais sobre essa faixa ou essa fatia que a Constituição Federal entregou para quem? Entregou para a União. E é muito importante pensar entre todas as partes de competência que existem, entre as competências municipal, estadual e federal, de certo, a competência da União é a maior que existe. A maior fatia de competência tributária que a Constituição entregou foi justamente para a União. Não por outro motivo, a União é o ente político que mais arrecada recursos em matéria tributária. Tá bom, beleza, tá tudo certo. Quer dizer, o objetivo é verificar a competência da União. E a União pode instituir que tipo de tributo? Porque existem várias espécies tributárias, como você deve lembrar,
Quando você pensar em tributos, você se recorda muito bem que tributo nada mais é do que um gênero do qual decorrem várias espécies. Quais são as espécies tributárias? Ora, você há de lembrar que as espécies tributárias, segundo a Constituição Federal, bem como conforme já se posicionou o nosso Supremo Tribunal Federal, as espécies tributárias hoje em dia são em número de 5. Exatamente, nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, bem como as chamadas contribuições especiais. Repito para você anotar e contar comigo. 5 espécies, certo? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Essas são as espécies tributárias segundo a Constituição, bem como conforme a nossa jurisprudência hoje em vigor por parte do Supremo Tribunal Federal. Tá bom, entre essas espécies tributárias, pergunta-se aqui, de forma geral, pelo menos em linhas gerais, qual dessas espécies tributárias foi entregue à União? Será que a União tem impostos? Será que a União pode ou tem competência para instituir taxas? Quem sabe até contribuições de melhoria? E os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais? Quem é que pode, quem é que tem a condição de instituir cada uma dessas espécies? Bom, o negócio é bem interessante mesmo, e você deve lembrar mais uma vez aqui, que entre as espécies tributárias, você há de concordar comigo, a mais conhecida são os impostos. Tá bom, impostos de todas as espécies, são 5. A primeira delas, os impostos, você deve lembrar que fazem parte, os impostos, de uma modalidade de competência chamada de competência privativa. Já ouviu falar sobre isso? Competência privativa. Uma dica, se você já ouviu falar, ou se você está lendo uma questão que versa com essa expressão competência privativa, você esteja absolutamente certo, competência privativa diz respeito aos impostos. Competência privativa faz referência à primeira das espécies tributárias, aos impostos, portanto. E ora, por que competência privativa? Competência privativa porque, embora você saiba que impostos nós temos vários no país, União tem impostos, estados têm impostos, Distrito Federal tem impostos e municípios têm impostos, isso não significa dizer que qualquer um dos entes federados possa instituir um imposto que bem entender. Não é assim. Explico melhor para você. Quando você pensa em impostos, você vai lembrar, a União tem os seus impostos, os estados, os municípios têm os seus impostos. É certo que existem impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais, sem dúvida, é assim mesmo. Mas, por outro lado, você pode afirmar que a União pode instituir um imposto que bem entender? Ou o Estado? Ou, quem sabe, o município? Será que União, Estado, Distrito Federal e município, eles podem instituir qualquer imposto que exista aqui no país? Ora, é claro que não. A Constituição Federal, ela entregou impostos para todos os entes federados, isso é certo. Mas cada ente federado tem um imposto para chamar de seu. Por isso, de competência privativa. Existem impostos privativos particulares, peculiares à União, peculiares aos estados, Distrito Federal e também peculiares aos municípios. Lembrem, impostos todos os entes políticos possuem, mas cada ente político tem um imposto para chamar de seu. Tranquilo isso? Agora é diferente se eu lembro um pouco mais sobre taxas e contribuições de melhoria. Taxas e contribuições de melhoria, geralmente eles são questionados informando o seguinte, que taxas e contribuições de melhoria são tributos geralmente cobrados pelos municípios. Tá bom, eu posso até concordar que grandes taxas, ou as taxas mais conhecidas no país, contribuições de melhoria, das mais famosas, geralmente são de competência municipal. Mas cuidado, isso não quer dizer que taxas e contribuições de melhoria só podem ser cobradas pelos municípios. Não é isso. Taxas e contribuições de melhoria são tributos que fazem parte da chamada competência comum. Ou seja, taxas e contribuições de melhoria são tributos comuns a todos os entes federados. É isso mesmo que eu quero dizer para você.
A União pode instituir taxas? Claro, e contribuições de melhoria? Sem dúvida nenhuma. Estados, Distrito Federal e municípios, cada ente político tem condição de instituir taxas ou contribuições de melhoria numa boa. É claro que para você verificar se aquela taxa é federal, se aquela contribuição de melhoria é federal, por exemplo, basta você observar se aquele serviço público, o qual inclusive é custeado pela taxa, se aquele serviço público é de competência da União ou não. Porque se aquele serviço público é de competência da União, a taxa que for cobrada será de competência de quem? Obviamente, da União. A mesma coisa quando eu faço referência às contribuições de melhoria. Você sabe que a contribuição de melhoria, ora, está relacionada a uma obra pública que enseja a valorização imobiliária. Não é assim que funciona? Então, se é assim que funciona, pergunto, se aquela obra pública está sendo realizada pela União, quem é que a rigor tem competência para instituir a contribuição de melhoria? Para cobrar a contribuição de melhoria que enseja uma valorização imobiliária? Neste caso, obviamente, só seria a União. Se a obra pública é federal, quem pode instituir a contribuição de melhoria é a União. Daí o raciocínio é o mesmo. Se a obra pública é estadual, quem pode cobrar a contribuição de melhoria é o Estado. Se a obra pública é municipal, quem tem condições de exigir a contribuição de melhoria, obviamente, então, os municípios. Bom, visto essas três primeiras espécies tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria, fica muito marcante esses dois tipos de competência privativa para impostos e competência comum para taxas e contribuições de melhoria. Acontece que estão restando aqui para a gente, duas outras espécies tributárias, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Os empréstimos compulsórios, marca aí e não esquece, são tributos exclusivos da União. Empréstimo compulsório jamais um Estado poderá cobrar. Jamais Distrito Federal ou municípios terão condições de instituir um empréstimo compulsório. Não mesmo. Ora, afinal de contas, empréstimo compulsório é um tributo que, segundo a Constituição Federal, lá no artigo 148, foi entregue a quem? Foi entregue à União. E só para a União. Agora eu pergunto, e as contribuições especiais? Contribuição especial é aquele tema que chega até a arrepiar, né? Se você ouve falar, se você está diante de uma questão que fala sobre contribuições especiais, já dá aquela história, nossa, e agora? Tema difícil? Não é um tema difícil, mas que naturalmente atribui muitas informações e a gente precisa avaliar isso com um pouquinho mais de cuidado. Contribuições especiais, quais são para começar? São 4. Se você for bem observar, o artigo 149 e o artigo 149, letra A da Constituição Federal, você percebe 1, 2, 3, 4 tipos de contribuições especiais. Nós temos entre elas as contribuições sociais, a contribuição de intervenção no domínio econômico, também as contribuições corporativas e, por que não colocar aqui nessa turma, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Para eu não ficar muito vinculado ao tema contribuições, grave o seguinte, que dessas 4 contribuições, a COSIP, ou a CIP, como você preferir, sabe essa contribuição que custeia o serviço de iluminação pública? CIP ou COSIP? Sabe essa contribuição? Então, essa contribuição é de competência dos municípios e do Distrito Federal. Isso mesmo, a contribuição de iluminação pública não é de competência da União, nem dos estados. A CIP ou COSIP, tanto faz a sigla que você queira utilizar, a contribuição para custear o serviço de iluminação pública é um tributo que, segundo a Carta Magna, foi entregue à competência dos municípios e do Distrito Federal. Tá claro? Beleza. E as demais contribuições? Você pode dizer que as contribuições corporativas são de competência da União. Fechou. A CID também é outorgada à competência federal. E as contribuições sociais? As contribuições sociais, eu quero que você tome cuidado e lembre do seguinte, que de fato, por regra, as contribuições sociais pertencem à União. Mas existe um caso excepcional aí. Eu disse
que as contribuições sociais são de competência da União, e você está absolutamente certo em afirmar isso numa boa, tranquilo. Entretanto, existe a possibilidade de estados, Distrito Federal e municípios também instituírem contribuições sociais. É um caso excepcional, mas existe essa possibilidade. É o caso do artigo 149, parágrafo 1º da Carta Magna. Lá, veicula-se justamente a informação de que estados, Distrito Federal e municípios também podem instituir contribuições sociais, mas desde que? Desde que esses entes federados instituam as contribuições sociais e arrecadem, ou melhor, cobrem as contribuições sociais apenas dos seus próprios servidores públicos. Portanto, um Estado pode exigir contribuição social de quem? Do funcionário público estadual, o Distrito Federal do funcionário público distrital, o município do funcionário público municipal. Eles podem cobrar contribuições sociais, mas só poderão cobrar contribuições sociais dos seus próprios servidores públicos e com um mesmo objetivo. Qual é esse objetivo? Essas contribuições só poderão ser arrecadadas por estados, Distrito Federal e municípios, desde que o dinheiro arrecadado seja justamente para custear a previdência desses mesmos servidores públicos. Essa previdência específica desses servidores públicos estaduais, distritais e municipais. Tá claro? Beleza. Fiz aqui então um panorama geral sobre todas as espécies tributárias atrelado ao tema competência. Mas cabe aqui agora, exatamente neste momento, a gente analisar quais são ou qual é a principal competência da União, referente pelo menos a uma dessas espécies tributárias, referentes aos impostos. É um tema bastante específico e extremamente exigido em tudo quanto é prova, em concurso por aí. Competência dos impostos da União. Ou melhor, quais são os tipos de impostos que a União possui, segundo a competência que a Constituição estabeleceu. Quando você pensa em impostos federais, é muito comum você fazer a divisão dos impostos federais em 3 tipos de competência. Nós temos, para a União instituir impostos, a competência ordinária, a competência extraordinária e a competência residual. Pegou? Vou repetir. Competência da União para instituir impostos, dividida em 3. Quais são elas? Competência ordinária, competência extraordinária e competência residual. Ficou claro? Pois é, pensando nisso, você deve lembrar do seguinte: que papo é esse de competência residual, para começar? Competência residual da União para instituir impostos. É um tema bem interessante, e essa competência residual, que foi atribuída à União, e só à União, permite a ela instituir novos impostos. É isso mesmo. Imagina de todos os impostos que existem no país, a União tendo a possibilidade, se quiser, de instituir novos impostos. Isso é competência residual. Uma competência estabelecida lá no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, que permite à União, e só à União, instituir novos impostos, desde que, claro, faça isso através de legislação complementar, desde que esses novos impostos sejam não cumulativos e tão importante quanto as 2 informações anteriores. Desde que esses novos impostos sejam novos de verdade. Portanto, desde que esses novos impostos não tenham faturador, nem mesmo base de cálculo dos impostos que já existem no país. Beleza? Fechamos competência residual? Vamos passar para a próxima? Competência extraordinária. Mais um tipo de competência entregue tão somente à União. Você pode afirmar, desde já, que a competência extraordinária é exclusiva da União. E essa competência extraordinária, que está lá também fixada, obviamente, na Constituição, neste caso no artigo 154, porém, inciso 2, permite à União instituir mais um imposto. Claro, apenas em casos excepcionais, mas permite à União instituir um imposto de guerra, também conhecido aí como Imposto Extraordinário de Guerra. Inclusive, você vai lembrar da sigla nesse momento, que é IEG,
Imposto extraordinário de guerra. Um imposto que só pode ser instituído pela União, no caso de guerra ou iminência de guerra externa. Beleza? Fechado? Mas tem mais um tipo de competência atribuído para a União quando você pensa em relação aos impostos. Qual é a competência que está faltando? Já falei da residual, já falei da extraordinária, está faltando a competência ordinária. Pois é, competência ordinária. São aqueles impostos ordinários, são aqueles impostos que, por regra, pertencem à União. Quais são eles? São os impostos certamente mais conhecidos por você. Quando você pensa nos impostos ordinários da União, você se recorda, neste caso, do artigo 153 da Constituição, que atribui, sabe quantos impostos ordinários para a União? 7. É isso mesmo, 7 impostos que, por regra, já pertencem à União. A competência ordinária, aqui que eu trabalho com competência ordinária, também é conhecida, neste caso, como competência privativa. Lembra que eu comentei? Competência privativa faz referência aos impostos. Você pode chamar a competência privativa de competência também ordinária. Mesma coisa. Tá claro? Pois é. Quando você pensa em competência ordinária ou competência privativa da União, deve você lembrar do imposto de importação, do imposto de exportação, do imposto sobre a renda, do imposto sobre produtos industrializados, também do imposto sobre operações financeiras, do imposto territorial rural e até mesmo um último imposto, que ainda hoje não foi instituído, mas que pertence à União, que é o imposto sobre grandes fortunas. Esses 7 impostos que eu acabo de listar para você, são os impostos que pertencem à competência ordinária, ou à competência privativa da União. Todos esses impostos, todos eles, a União pode instituir quando bem entender, e a rigor o fará por lei ordinária. Salvo um. Desses 7 impostos que eu listei, só tem um deles, que inclusive ainda não foi instituído, e que depende de lei complementar. Qual é ele? É o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas não é para você esquecer, o imposto sobre grandes fortunas é o único imposto que dentro desse artigo 153, que dentro dessa faixa de competência de impostos ordinários da União, é o único que depende de lei complementar. Todos os demais, imposto de importação, exportação, IR, IPI, IOF, ITR, todos os demais, para serem instituídos, bastará para eles uma legislação ordinária. E, portanto, qualquer tipo de alteração referente a esses impostos, por exemplo, em relação às suas demais características, bastará modificar isso, claro, obviamente, através de legislação ordinária também. Está claro aqui? Fechamos? Então, não esquece, competência da União, a União tem vários tipos de tributos, passando de impostos, por taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, até mesmo as contribuições especiais, mas dentro dessas várias espécies tributárias destacam-se, sem dúvida nenhuma, os impostos da União. E quando você pensa em impostos da União, você os divide, por sua vez, em 3 tipos. Impostos da União ordinários, impostos da União extraordinários e impostos da União que são conhecidos como residuais. Ficou claro? De verdade? Fácil isso, né? Pois é, mas esse foi só o nosso primeiro bloco. Nós temos algumas dúvidas, algumas perguntas bem interessantes sobre competência federal. Daqui a pouco eu volto para responder cada uma dessas perguntas. Voltando para o nosso segundo bloco, agora, a partir desse momento, pergunte ao professor. Você sabe como é que funciona o pergunte ao professor? Exatamente nesse momento que eu tenho a oportunidade de responder a sua dúvida, enfim, o seu comentário, a sua sugestão de tema referente ao prova final, justamente aqui, versando sobre tributos de competência da União. Você sabe muito bem como é que funciona exatamente nesse bloco e como você quer participar, basta você encaminhar sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão para esse e-mail que vai aparecer aqui na tela para você, provafinal@anhanguera.com. Não deixe de continuar participando, é sempre muito bem-vinda a sua participação. Toda a sua dúvida será respondida por aqui. Marca aí o e-mail provafinal@anhanguera.com.
Se você quiser também encaminhar sua dúvida, enfim, fazer a sua sugestão através das redes sociais, pode ir lá, confere o meu perfil. No Twitter é @AleiSpielborgs e no Facebook é só procurar pelo meu nome, Alessandro Spielborg. Será uma satisfação enorme te receber, enfim, e responder a sua dúvida que será encaminhada. Bom, vamos lá. A gente tem algumas dúvidas bem interessantes, algumas perguntas bastante curiosas versando sobre competência tributária federal. Portanto, sem mais delongas, presta atenção nessa primeira pergunta. É verdade que os impostos federais são exceções ao princípio da legalidade? Olha só essa pergunta da Mirela Gouveia, do estado do Rio Grande do Sul, na capital, Porto Alegre, referente aos tributos federais, aos impostos federais e exceções ao princípio da legalidade. Mirela, muito obrigado pela sua participação. E a pergunta é bem específica, mas é preciso tomar um pouquinho de cuidado nessa resposta. Por quê? Porque, de repente, fico eu imaginando que essa pergunta possa ser, justamente, de um concurso público, ou quem sabe, do exame da ordem. É preciso muito cuidado de verdade. Cuidado por quê? Porque a pergunta foi no sentido, é verdade que apenas os impostos federais são exceções ao princípio da legalidade? Olha só, não é verdade. É, por outro lado, ou é verdade que os impostos federais, em grande parte deles, são exceções à legalidade, mas não apenas os impostos federais representam exceções ao princípio da legalidade. Para começar, quando você fala em princípio da legalidade, deve você lembrar que todos os tributos a rigor são instituídos por lei, e se são instituídos por lei, também suas alíquotas devem ser por lei alteradas. Moleza? É assim que funciona. Só que existem alguns tributos que, segundo a Constituição Federal, podem ter, por exemplo, suas alíquotas alteradas por um outro veículo que não seja a lei. E aí, sem dúvida, eu concordo com a Mirela, quando ela acaba por perguntar se esses tributos, os mais famosos, não são os federais. São os federais. As principais exceções ao princípio da legalidade são impostos federais, mas não todos. Quais são dos impostos federais que representam verdadeira exceção à legalidade? São pelo menos 4 aqui que você lembra. O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e o imposto sobre operações financeiras, o denominado IOF. Esses 4 impostos que eu citei são exceções à legalidade, ora por quê? Porque suas alíquotas podem ser alteradas por ato do Poder Executivo. Não precisa ser por decreto, não. Ou melhor, não precisa ser por lei, não. Pode ser por decreto. Basta um ato do Poder Executivo, um decreto por parte do Presidente da República, será o bastante para alterar as alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI e do IOF. Decreto está bom demais. Agora, cuidado. Cuidado com o quê, professor? Cuidado com o seguinte. Isso não quer dizer que o imposto de importação, exportação, IPI ou IOF, isso não quer dizer que esses 4 impostos possam ser instituídos por decreto. Isso não é verdade. Todos os impostos do país dependem da sua instituição por lei. Todos. Esses 4, inclusive, para serem instituídos, têm que ser por lei. O que ocorre é que esses 4 impostos podem ter as suas alíquotas alteradas por decreto. Ficou claro, então? Quando você pensa em princípio da legalidade ou em exceções ao princípio da legalidade, naturalmente você deve lembrar desses 4 impostos federais, mas muito cuidado, porque além desses impostos federais, existem outros impostos que não de competência da União, que também, ora, representam exceção à legalidade. Que imposto é esse? Estou falando do ICMS sobre o combustível. Cuidado, hein? O ICMS sobre combustível também é exceção à legalidade, neste caso, não porque suas alíquotas são alteradas por decreto, porque não é assim que funciona, mas as alíquotas do ICMS combustível são alteradas por convênio, um convênio fixado entre os Estados-membros mais o Distrito Federal, através daquela reunião realizada em sede do CONFAS, do Conselho de Política Fazendária. Agora, só para arrematar essa situação, referente a essa primeira grande dúvida, que é bastante interessante, a pergunta é verdade que apenas os impostos federais são exceções à legalidade?
nós temos impostos como exceções, não só federais, mas tem um estadual, que é o ICMS combustível, que eu acabo de falar, mas existem outros tributos, não impostos. Existe mais um tributo que também é exceção à legalidade e você não pode esquecer. Que tributo é esse? É a CID combustível, a contribuição de intervenção no domínio econômico que recai sobre o combustível. A CID combustível é tributo, não é? É. Mas é imposto? Não. É contribuição. Mas também entra no rol de exceções à legalidade, porque as alíquotas da CID combustível podem ser reduzidas, alteradas ou restabelecidas, melhor dizendo, também através de ato do Poder Executivo, também através de decreto. Fechou? Numa boa. Fechou, então, essa questão de princípio da legalidade, exceções à legalidade e tributos federais? Não só apenas impostos federais são exceções à legalidade. Nós temos o ICMS, que é exceção à legalidade, só que é de competência estadual. E não são apenas impostos. Essa espécie tributária, que é exceção à legalidade, nós temos uma contribuição, que também é exceção à legalidade, embora seja uma contribuição de competência da União, que é o caso da CID combustível. Beleza? Vamos partir para a próxima pergunta? Acompanha comigo. O imposto territorial rural pode ser cobrado pelos municípios? Olha só a pergunta do Otávio Costa, do estado de Santa Catarina. Muito obrigado, Otávio, também pela sua participação. É uma pergunta muito comum, especialmente de uns anos para cá, referente ao ITR, referente ao Imposto Territorial Rural, se esse imposto pode ser cobrado pelos municípios. A pergunta é de fato muito curiosa e ela passou a ser cada vez mais exigida em provas e em concursos após o advento da Emenda Constitucional número 42 do ano de 2003. E aí eu explico por quê. Com essa emenda, a Emenda 42 de 2003, que na época acabou ficando conhecida também como a mini-reforma tributária, o ITR, que certamente é um tributo de competência da União, pôde ser entregue, ou teve a autorização, para que os municípios viessem a cobrar esse imposto, ainda que fosse um tributo de competência da União. É isso mesmo. O ITR não deixou de ser competência da União, permanece no rol de impostos federais. O ITR é de competência federal. Entretanto, é certo que hoje em dia é possível transferir aos municípios a chamada capacidade tributária ativa. O que é a capacidade tributária ativa? Para começar, ela não se confunde com competência. Esses institutos, competência e capacidade, são temas totalmente diversos. A competência é indelegável. E a capacidade tributária ativa? Delegável. A capacidade tributária ativa é transferível. A capacidade tributária ativa permite a uma pessoa fiscalizar e até mesmo arrecadar o tributo. É o que acontece com o ITR. O ITR é de competência da União, é a União que institui o ITR, é a União que vai legislar sobre o ITR, porém, é possível a União transferir as atividades de fiscalização e arrecadação para os municípios. Os municípios, aqueles que tiverem a necessidade, ou pelo menos que fizerem a opção por fiscalizar e arrecadar o ITR, poderão ficar com 100% do produto arrecadado. Portanto, é importante você lembrar do seguinte: o ITR, embora seja de competência da União, sim, ele pode ser cobrado pelo município, pode, mas apenas por aquele município que fez essa opção. E quando ele faz essa opção por arrecadar o ITR, a União está transferindo ao município o quê? A competência para o ITR? Não. A União estará transferindo ao município a chamada capacidade tributária ativa. Essa informação você encontra prevista hoje em dia no artigo 153, parágrafo 4º da Constituição Federal. Transferência da capacidade tributária ativa do ITR para os municípios. Lembrando apenas, e para finalizar, isso não significa dizer que o município tem condições de legislar acerca do ITR, porque não tem. O município não pode mudar a legislação sobre o ITR. Quem tem competência para legislar, quem é?
A União. Quem mais? Só. O município pode fazer o quê? O município certamente poderá fiscalizar e arrecadar o ITR. Quando isso acontecer, quando o município permanecer com 100% do produto arrecadado, a gente costuma dizer, neste caso, que o ITR passa a ser caracterizado como um tributo tipicamente parafiscal. Exatamente, é um tributo parafiscal. Nessas condições, o ITR ele deixa de ser um tributo, diria, efetivamente fiscalizatório, e ele passa a ser ainda melhor denominado como um tributo parafiscal. Isso só vai acontecer quando o ITR for 100% arrecadado pelo município, que é o ente político e recebe a capacidade tributária ativa, hoje em dia já autorizado pelo texto da Constituição. Beleza? Fechamos essa? Vamos partir para uma próxima dúvida? Acompanha comigo. Qual a diferença entre empréstimo compulsório de guerra e o imposto de guerra? Vamos lá, mais uma pergunta bastante interessante, do Jefferson de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro, uma pergunta referente a empréstimo compulsório e o imposto de guerra. Uma pergunta bem interessante, quando se compara dois tributos que são exclusivos da competência federal. Quais tributos? O empréstimo compulsório, obviamente, e o imposto de guerra. Você deve lembrar que o empréstimo compulsório ele pode ser instituído, entre outras situações, também em virtude de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Da mesma forma que acontece com o imposto extraordinário de guerra, com uma diferença. Qual a diferença? O imposto de guerra ele só pode ser instituído no caso de guerra ou iminência de guerra externa. Aí no caso de calamidade pública, nem pensar. No caso de calamidade pública, só mesmo o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, sim, segundo a Constituição Federal, artigo 148, poderá ser instituído em razão de calamidade pública, guerra externa ou iminência de guerra externa. Tá bom, e até mesmo no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Mas pensando apenas no caso da guerra, é muito importante esse comparativo entre o empréstimo e o imposto. Quais são as diferenças? Porque as semelhanças, você já sabe, a semelhança é de que tanto o empréstimo como o imposto de guerra podem ser instituídos, entre outras situações, no caso de guerra ou iminência de guerra externa. Isso é o ponto semelhante. O outro ponto semelhante é que ambos os tributos são de competência da União. Daí está tudo bem. Mas e as diferenças, as principais diferenças? Quando você pensa nas principais diferenças, antes de mais nada, você pensa o seguinte, um é empréstimo, o outro é imposto. No caso de guerra, qual que a União deve instituir? Teoricamente, porque esses impostos ou esses tributos não forem instituídos, teoricamente, tem tudo para a União preferir um imposto em vez do empréstimo. E por quê? É simples. Isso se dá quando você pensa só no nome do tributo. Imposto de guerra, empréstimo compulsório. Pensa, empréstimo compulsório. Tudo bem, um empréstimo compulsório, é um tributo, obviamente, é obrigatório, mas ele continua sendo empréstimo. E até onde eu sei, se é empréstimo, isso significa dizer que você vai emprestar uma grana para a União, e se é um mero empréstimo, ainda que você seja obrigado a emprestar, a União precisa devolver. A União precisa devolver o dinheiro que ela arrecada através do empréstimo compulsório. E se essa arrecadação viesse através do imposto? Se a arrecadação viesse através do imposto de guerra, a União necessariamente precisaria devolver? Não. Portanto, está aí um bom motivo para a União preferir um imposto em vez do empréstimo. Esse é um motivo. Mas eu diria, tem um outro bom motivo para tanto. O outro motivo se dá em virtude de como esses tributos são instituídos. Para instituir o imposto de guerra, o imposto extraordinário de guerra, a União se vale de lei e lei ordinária está bom demais. A União, por lei ordinária, institui o imposto extraordinário de guerra. O empréstimo compulsório já não funciona assim. O empréstimo compulsório só pode ser instituído por lei complementar. Ele não cabe, para ele, legislação ordinária. Empréstimo compulsório, lei complementar. E aí você vai me dizer, mas professor, e daí? E daí o seguinte, não é muito mais fácil aprovar uma lei ordinária
se comparado à aprovação de uma lei complementar? Sim, lei ordinária, quórum de maioria simples. Lei complementar, quórum de maioria qualificada, quórum de maioria absoluta. Percebemos daí que é muito mais interessante para a União instituir um imposto de guerra em vez do empréstimo compulsório, pelo menos teoricamente. Se um dia tiver necessidade de instituir qualquer um desses dois tributos, se de fato a União vai preferir o imposto em vez do empréstimo, aí é outra história, mas teoricamente tem a União mais vantagens a instituir um imposto em vez do empréstimo compulsório. Beleza? Vamos para mais uma dúvida? Acompanha comigo. Professor, uma igreja é obrigada a pagar o imposto de renda sobre os valores que recebe dos imóveis alugados? Olha só, Letícia Vieira, e de Primavera, do estado do Pará, também muito obrigado pela sua participação. Uma pergunta bem específica, muito interessante, diversa não só sobre competência federal, mas nos leva a lembrar também temas referentes às regras de não incidência tributária. No caso, referente a um tema bem específico, imunidade. E além disso, a pergunta da Letícia faz você também ter a necessidade de buscar a compreensão por parte dos nossos tribunais, neste caso, por parte do Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar aqui sobre imunidade, sobre imposto de renda, sobre locação. Vamos pensar no seguinte, igreja. Bom, a igreja, você deve lembrar, não só a igreja, mas vamos pensar melhor, os templos de qualquer culto possuem um benefício fiscal, dos mais famosos é a chamada imunidade. Estou eu aqui lembrando sobre a chamada imunidade religiosa. A imunidade religiosa afasta todo e qualquer imposto que venha a ser cobrado por parte, ou que venha a ser cobrado da União, pela União, melhor dizendo, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, das igrejas, dos templos, de qualquer culto. Tá bom, essa é a imunidade religiosa, afastando impostos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, afastando esses impostos dos templos de qualquer culto, não só da igreja, não importa o tipo de igreja, não importa o tipo de religião, é do templo de qualquer culto. Pensando nisso, você imagina o seguinte, bom, mas se a igreja ela está localizada, ela está estabelecida num imóvel, naturalmente essa igreja estará afastada ou protegida da cobrança ou do pagamento do IPTU, porque a igreja funciona naquele imóvel, é ali que ela celebra a sua cerimônia religiosa e, portanto, o IPTU deve ser afastado. Moleza. Agora, pensa diferente. Vamos imaginar, neste caso, que a igreja possua, além deste imóvel, outros. E esses outros imóveis onde ela não está estabelecida, vamos imaginar que esses outros imóveis encontrem-se alugados. E encontram-se alugados esses imóveis para pessoas que não têm relação nenhuma com a igreja. Pessoas, inclusive, que exploram comercialmente esse imóvel. Imagina que você tenha uma igreja que possui um grande galpão, um galpão que é alugado por um terceiro que resolve abrir um shopping center nesse galpão. Esse terceiro, ele paga um aluguel para a igreja. Tudo bem. Só que paga um aluguel para a igreja para que ele, esse terceiro, possa explorar economicamente esse imóvel. Minha pergunta, ou melhor, a pergunta da Letícia, neste caso é, será que incide imposto de renda sobre os valores arrecadados pela igreja através do aluguel? Será que incide ou não? Tem uma súmula por parte do Supremo Tribunal Federal, a súmula 724, que faz referência ao IPTU, dizendo, olha, esse imóvel, mesmo que alugado a terceiros, mantém a imunidade do IPTU desde que? Desde que o dinheiro arrecadado através dos aluguéis seja revertido às finalidades principais, essenciais da igreja. A súmula faz referência específica ao IPTU. Mas eu digo para você, esse raciocínio ampara também o fato de você afastar o imposto de renda. É isso mesmo. A súmula 724, ou o posicionamento por parte do Supremo Tribunal Federal, é no sentido, inclusive, de afastar o imposto de renda sobre esses valores aferidos através, ou auferidos, melhor dizendo, através dos aluguéis. Desde que
desde que a igreja comprove que o dinheiro que ela recebe com esses aluguéis são revertidos às suas finalidades essenciais. Essa é a questão, essa é a condição. Se isso acontecer, afasta-se inclusive o imposto de renda. Beleza? Tá fechado? Vamos para mais uma pergunta? Acompanha comigo. Os impostos federais podem ser aumentados por medida provisória? Olha só uma pergunta do Douglas Azevedo, de São Paulo mesmo. Douglas, muito obrigado pela sua pergunta referente aos impostos federais. Se eles podem ser todos instituídos ou majorados, melhor dizendo, por medida provisória. Pode. Estou quase para dizer para você que pode, mas não é bem assim. Primeiro, e antes de mais nada, talvez a pergunta seja muito mais referente ao princípio da legalidade do que propriamente em relação aos impostos federais. É claro que você acabou lembrando, Douglas, do seguinte, de que a medida provisória é um veículo extremamente utilizado, especialmente em matéria tributária, que já deu muito pano para manga, mas hoje a gente tem uma posição certamente, ou de certa forma, consolidada. Quando você pensa em medida provisória, para começar, ela pode instituir, ou quem sabe, inclusive, majorar tributos, majorar impostos? Pode. Pode. Medida provisória pode ser utilizada em matéria tributária, claro, apenas em situações de relevância e urgência, disso não se abre mão, mas a medida provisória serve para qualquer tipo de tributo, salvo aqueles dependentes de lei complementar. Portanto, a questão é essa, é só você verificar se o tributo depende de lei complementar ou não. Se não depende de lei complementar, medida provisória está valendo. Agora, se é por lei complementar, você esquece medida provisória. Com isso, então, apenas para fechar isso, é só você lembrar quais são os tributos que dependem de lei complementar. Tributos por lei complementar, você tem alguns e fácil de lembrar, de certa forma acabei comentando aqui sobre eles. Você tem, por lei complementar, os empréstimos compulsórios, por lei complementar, o imposto sobre grandes fortunas, e por lei complementar, também são instituídos os impostos residuais e as contribuições sociais residuais. Esses 4 tributos que são por lei complementar não vão admitir medida provisória. Medida provisória servirá a todo e qualquer outro tributo que não dependa de lei complementar, e aí está fechado. Ou seja, a sua pergunta foi em referência aos impostos federais. Dos impostos federais só tem um propriamente, dos ordinários, que é por lei complementar, o imposto sobre grandes fortunas. Esse não pode ser por medida provisória. O que mais? Quando você pensa na competência residual, você lembra do imposto residual, os novos impostos. Os novos impostos são por lei complementar, portanto, também não vão admitir medida provisória. E aí, lembrando de mais tributos federais, você tem os empréstimos compulsórios, que é lei complementar, não admite MP, e as contribuições sociais residuais, também dependentes de lei complementar e, portanto, não podem ser veiculadas por medida provisória. Fechamos, então? Está aqui 5 grandes perguntas bastante interessantes referentes à competência tributária federal. E aqui, então, eu mato essas principais divergências que podem existir e que, claro, podem cair na sua prova, mas, para a gente verificar testes ainda mais específicos sobre competência tributária federal, é só você esperar o nosso terceiro e último bloco, que é o que está chegando. É só mais um minutinho e eu estou de volta. Chegamos no nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Portanto, vamos direto nessas 2 questões, versando sobre competência tributária federal, e eu quero, junto com você, acertar. Vamos nessa? Olha só. Primeira questão, exigida no ano de 2012, na prova da ordem, diz o seguinte: no que se refere aos empréstimos compulsórios, não é correto afirmar que, letra A, são restituíveis, B, podem ser instituídos por medida provisória, desde que haja relevância e urgência, letra C, a competência para sua instituição é exclusiva da União Federal, ou letra D, podem ser instituídos em caso de guerra externa ou sua iminência, e neste caso não respeitam o princípio da anterioridade. Bom, e aí? Você percebe que o teste ele pede para você anotar a alternativa errada referente ao empréstimo compulsório. Do que a gente sabe a respeito dos empréstimos compulsórios, do que eu comentei justamente no tema do dia, até uma pergunta referente ao empréstimo compulsório, você deve lembrar o seguinte: só a União mesmo pode instituir um empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é um tributo dependente de lei complementar e, ora, se é dependente de lei complementar, não pode ser veiculado por medida provisória. Lembrando ainda que o empréstimo compulsório
No caso de guerra ou iminência de guerra externa, uma vez instituído, ele não precisa respeitar as regras do princípio da anterioridade, nem o exercício financeiro seguinte, nem mesmo os 90 dias. E uma das principais características do empréstimo compulsório é que ele representa um tributo naturalmente restituível. Bom, e aí? Pensando nisso, qual que é a alternativa correta? Dá uma olhada aqui nas primeiras alternativas. Olha só, ele pede para você anotar o que não é correto afirmar. São restituíveis? São restituíveis. Então não é a letra A. Olha a letra B. Diz assim, eles podem ser instituídos por medida provisória desde que haja relevância e urgência. Verdade? O empréstimo compulsório pode ser instituído por medida provisória? De jeito nenhum. Nem mesmo no caso de relevância e urgência, porque trata-se de um tributo dependente necessariamente de lei complementar. Portanto, pode anotar a alternativa que responde de forma correta a esse primeiro teste, é a alternativa B de bola. Vamos para a próxima? Vem comigo. Próxima questão, também do exame da ordem, no ano de 2011, diz assim: com base no sistema tributário nacional, assinale a alternativa correta. Letra A. A contribuição de melhoria é um tributo de competência exclusiva dos Estados Federados. B. As taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. C. O IPI tem destinação orçamentária específica. E letra D. Os impostos têm por finalidade precípua a intervenção do Estado na atividade econômica. Olha só, um teste mais encardido, eu diria, um pouquinho mais chato, mas um teste em que você deve analisar alternativa por alternativa para marcar a alternativa correta neste caso. Vamos conferir? Vem cá. Letra A. Diz assim, a contribuição de melhoria é um tributo de competência exclusiva dos Estados Federados. É verdade, letra A? Claro que não, competência exclusiva dos Estados-membros. Não, eu falei com vocês, a gente falou sobre isso. Contribuição de melhoria é de competência comum. Não só os Estados, mas também União, Distrito Federal e municípios, todos podem instituir. Portanto, letra A pode afastar. E a letra B? Vem cá. A letra B diz assim, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. E não é que é verdade isso? Letra B está absolutamente correta. União, Estados, Distrito Federal e municípios naturalmente têm condições de instituir as taxas. Todos os entes federados podem instituir as taxas. E por que as demais alternativas estão erradas? Vamos só conferir rapidamente? Olha só. Na letra C, diz assim, o IPI tem destinação orçamentária específica. Isso não é verdade. Impostos, e o IPI é um imposto, o imposto não pode ter destinação específica. Já estabeleceu a Constituição Federal no artigo 167, inciso 4º. A regra é que os impostos não possam ter destinação específica. Afastou a letra C. E a letra D, por que está errada? Olha só, a letra D diz assim, os impostos têm por finalidade precípua a intervenção do Estado na atividade econômica. Opa, peraí, essa é a principal atividade dos impostos, a intervenção econômica? Não. A principal atividade dos impostos, o principal objetivo dos impostos é arrecadar. O principal objetivo é abastecer os cofres públicos e não intervir na economia. Pode intervir na economia, você tem os impostos extras fiscais, mas essa não é a principal atividade. Portanto, não há dúvida, nesse teste a alternativa correta é a letra B de bola. No segundo teste, aliás, nos dois testes, a alternativa correta é a letra B de bola. Isso para a gente falar um pouquinho mais a respeito da competência tributária federal, e aí eu fiz uma chamada muito mais especial para os impostos. Fique bem ligado quando for falar sobre a União com os impostos. Impostos de competência ordinária, competência extraordinária e competência residual. Portanto, meus amigos, por hoje é tudo que nós temos. A competência tributária federal de grande destaque em provas e em concursos. Qualquer dúvida, não esqueça de mandar o e-mail aqui para a gente, ou então nos encontramos lá nas redes sociais. Portanto, beijos e abraços a todos. Até mais. Tchau, tchau.